Coração acelerado, respiração rápida e curta, sudorese nas mãos, dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, aperto no peito, uma angústia muito grande. Bom, esses são alguns sintomas de ansiedade e dos efeitos da adrenalina no nosso corpo. O que tem a ver adrenalina com ansiedade? É exatamente isso que você vai descobrir aqui neste vídeo. Meu nome é Sara Vutke, eu sou analista corporal certificada pelo Corpo Explica, sou também terapeuta TRG. E o meu objetivo aqui neste canal é te ajudar a se entender um pouco mais, entender esses conflitos aí que fazem parte do seu dia a dia, inclusive entender as pessoas com quem você se relaciona. Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal e ativa o sininho, porque eu estou preparando muita novidade para vocês. O excesso de informações dolorosas na infância que te trouxeram a mensagem de que você estava em perigo é o ponto-chave da ansiedade. É exatamente isso. A ansiedade tem uma raiz no medo, na desproteção e no desamparo. Quando a criança é exposta a alguma situação que a faz se sentir insegura e vulnerável, ela automaticamente entra num estado de alerta e literalmente se prepara para lutar ou fugir do perigo que vier a acontecer. E esse estado de alerta só é possível mediante uma boa dose de adrenalina, já que a adrenalina é o hormônio da sobrevivência. Justamente por ser este o hormônio responsável por preparar todo o nosso corpo para lutar ou fugir do perigo. Começando a fazer sentido para você? Começando a entender agora a relação entre a adrenalina e a ansiedade? Vou explicar melhor para vocês. Quando a adrenalina cai na corrente sanguínea, nós temos o início do ciclo da adrenalina como um efeito dominó. Um sintoma desencadeia o outro, e assim uma sequência, uma sucessão de efeitos fisiológicos começam a acontecer no nosso corpo. Tendo início ali num coração mais acelerado, então o coração dispara, depois uma respiração mais acelerada, curta e rápida, tá? As mãos e os pés, as extremidades começam a ficar gelados por conta de uma vasoconstricção sanguínea, né? Suor frio pode fazer parte de tudo isso, uma angústia, um aperto no peito, um descontrole, um desespero, a mente acelerada e atormentada, aterrorizada, já prevendo o pior de tudo. E é exatamente aí que entramos naquele estado de hiperalerta, onde a gente começa a ver perigo em tudo. E quando você vê perigo, o que acontece? Você manda uma mensagem para o cérebro despejar mais adrenalina no seu corpo. Então, entende que vai virando um ciclo vicioso? Um perigo mínimo ali fez com que você já despejasse adrenalina no seu corpo, desencadeasse todos esses efeitos, fazendo com que você ficasse hiperalerta, visualizando mais perigo em tudo, despejando mais adrenalina, e assim o ciclo começa a se repetir. Conseguiu visualizar essa cena, né? Agora, imagina uma criança, vamos voltar lá naquele exemplo que eu estava dando de uma criança sendo exposta a situações de vulnerabilidade, de perigo, tá? Imagina uma criança vivenciando situações de perigo constantemente, diariamente, por anos. O que vai acontecer? Ela constantemente está entrando nesse ciclo da adrenalina. Constantemente, esse estado de alerta está sendo despertado nela. Alguns exemplos de situações que eu encontro frequentemente nos meus atendimentos que acabaram expondo a criança a toda essa vulnerabilidade e desproteção. Por exemplo, pais que brigam muito. Tá? Então, pais que estão constantemente brigando causa toda uma instabilidade emocional ali naquela casa e os filhos se sentem desprotegidos total e completamente. Tá? Outra situação, os pais muito ausentes, porque trabalham ou por N outras situações, e essas crianças ficam sempre sob os cuidados de terceiros. Também essas crianças
tem uma grande chance de perceber tudo isso como informações de desproteção, de insegurança, de vulnerabilidade. Um outro exemplo é com relação à escassez e uma dificuldade financeira extrema, assim, onde chegava a faltar o básico, né? A criança também percebe isso como uma certa desproteção, inclusive porque em alguns casos de clientes que eu já atendi, eles tiveram que trabalhar muito cedo para prover dentro de casa. E muito cedo é tipo 10, 12 anos mesmo, trabalhar para trazer dinheiro dentro de casa. Tudo isso traz essa carga de desproteção, de desamparo, de vulnerabilidade. Então a criança entende logo cedo que não tem nenhum adulto responsável por cuidar dela, por protegê-la. Então, é ela que tem que fazer isso mesmo. Muitas vezes, a criança tem que proteger as outras crianças menores, que são seus irmãos. E tudo isso faz com que essa criança tenha um bombardeio de informações de risco iminente. E ela acaba se sintonizando nesse estado de alerta constantemente, diariamente, por longos períodos, por anos até. E dessa forma, essa criança ela aprende tanto a ter altos níveis de adrenalina no corpo dela, que aquilo se passou normal para ela. É como se o nível basal de adrenalina dela fosse mais alto, tá? Para ela aquilo passa a ser normal. Só que com o passar dos anos, isso vai pesando, é como se intoxicasse o corpo dela de adrenalina. Ao passo que mínimas coisas podem parecer aos olhos dela um risco muito grande. É quando a pessoa já começa a desenvolver a ansiedade. Porque na prática ela passa a ser aquela pessoa extremamente preocupada com o futuro, que tem muito medo quando ela não está no controle das situações mesmo, e ela entra em pânico em situações onde ela se sente pressionada. E nesse caso, situações simples podem se tornar verdadeiros gatilhos emocionais, ativando toda essa cadeia aí do ciclo de adrenalina novamente na vida dessa pessoa. Ou seja, é uma pessoa facilmente estimulada a produzir mais e mais adrenalina, porque aos olhos dela, coisas simples trazem muito risco, trazem muito perigo, trazem uma informação de medo importante para ela. Então, ela está constantemente entrando nesse estado de adrenalina alta na corrente sanguínea, estado de hiperalerta muito intenso. O tratamento da ansiedade, ele se dá através da cura das suas dores emocionais. Apenas acessando esses registros dolorosos que te impactaram e te travaram lá na infância e reestruturando esse inconsciente, te fortalecendo emocionalmente, é que você vai conseguir se livrar de vez da ansiedade. E a gente consegue isso através da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. Através dela, a gente consegue acessar esses traumas, essas feridas emocionais e reestruturar esse inconsciente. Prestem atenção, não é ressignificar um trauma, é reestruturar, fortalecer esse inconsciente, agindo ali na raiz emocional dos seus problemas. Inclusive, através da TRG, a gente consegue fazer o seu descongelamento emocional. Descongelar a sua criança ferida, porque sim, quando a gente passa por uma situação dolorosa ou diversas situações dolorosas na nossa infância, a gente acaba ficando preso, congelado ali emocionalmente. É como se você fosse para a vida e se tornasse uma pessoa adulta, mas emocionalmente você continua sendo uma criança, porque literalmente você está congelada no trauma. E através da TRG a gente consegue voltar lá, resolver tudo isso e te descongelar desse momento. Gente, isso é incrível e traz resultados assim fabulosos. Eu já vi isso acontecer com dezenas de pessoas nos meus atendimentos, já acompanhei outros atendimentos durante a minha formação também. Então é incrível ver
a transformação de uma pessoa que passa por todo esse processo de cura de verdade, de cura profunda dos seus traumas e feridas emocionais. Porque quando a gente trata esses registros dolorosos, você deixa de tê-los como gatilho, sabe? E o que antes te despertava um medo assustador, ou uma revolta profunda, ou um desespero enorme, não vai mais te afligir, não vai mais te impactar, não vai mais dominar a sua vida negativamente, entende? Então é libertador passar por todo esse processo. Só para reforçar aqui um ponto muito importante, reestruturar o inconsciente é o mesmo que amadurecer ou fortalecer o seu inconsciente, te fortalecer emocionalmente. Não tem nada a ver com ressignificar um trauma. Inclusive, isso é tema de um outro vídeo. Eu vou deixar aqui no card para vocês e vou deixar na descrição desse vídeo também. E se você é esse tipo de pessoa que, diante de coisas corriqueiras e simples aos olhos de muitos, para você é algo que te paralisa, que te trava, sim, nós conseguimos quebrar, né, de forma emergencial, interromper esse ciclo da adrenalina no nosso corpo para controlar uma crise de ansiedade, por exemplo, ou um ataque de ansiedade, tá? E nós fazemos isso utilizando um mecanismo de segurança muito simples, mas muito eficaz, que eu trouxe em um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, e também o card aqui em cima, para que vocês possam assistir e aprender a usar de forma emergencial esse mecanismo de segurança para quebrar, interromper esse ciclo de adrenalina. Assim, você não entra nesse looping para fazer aumentar mais e mais a adrenalina. À medida que você se depara com uma situação de conflito, que você vê que é um gatilho que vai te despertar para entrar numa crise de ansiedade, você vai utilizar esse mecanismo de segurança da respiração que eu ensinei nesse vídeo, para quebrar, para romper esse ciclo. Lembra que eu falei que o ciclo da adrenalina é como se fosse um efeito dominó? Uma pecinha ativa a outra, a outra, a outra. Se você tira uma pecinha, aquilo se interrompe, tá? Então, esse mecanismo de segurança da respiração é isso, é como você tirar uma pecinha ali do dominó e as outras não vão mais cair, certo? Então, não deixe de assistir esse vídeo para você aprender a fazer isso daí, tá bom? E controlar suas crises de ansiedade. Agora, prestem atenção, eu disse controlar as crises de ansiedade de forma emergencial, certo? Porém, o tratamento da ansiedade, ele se dá através da cura das suas dores emocionais. E é isso. Ansiedade e adrenalina têm uma relação direta. Vocês puderam ver isso nesse vídeo. E se você é uma pessoa que sofre de ansiedade, eu te convido a buscar ajuda, no sentido de curar suas feridas emocionais mesmo, tá? Curar a sua criança ferida e congelada lá atrás, lá na sua infância, naquele momento de dor. Então, resgate a sua criança de lá e construa uma vida leve e feliz para você. Livre de todas essas travas, de todas essas amarras que te impedem de prosperar e de enxergar um futuro incrível para você. E se esse vídeo fez sentido para você, aproveita para compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo também. Um beijo grande e até o próximo vídeo.